Olá você, tudo bem? Como o transformismo evolutivo, através do mecanismo de seleção natural, produz situações que levam à formação de novas espécies. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta, especiação, especialmente para você. Vamos lá? Ok, galera. Especiação. Primeira coisa, o que é, professor, a especiação? É um mecanismo clássico de formação de novas espécies. Envolve uma série de processos que levam à diversificação gênica em grupos de indivíduos, em populações, que culmina com a formação de indivíduos completamente diferentes da espécie original. Então isso caracteriza o processo que nós denominamos de especiação. Primeira coisa, para que tenhamos uma espécie específica, essa espécie específica detém consigo uma descendência ancestral, apresentam entre si coesão genotípica e fenotípica, tá? Genes, praticamente constituição genética idêntica, tá? Originando fenótipos também extremamente idênticos, ou seja, é o que nós chamamos de coesão genotípica e fenotípica. O patrimônio genético meu é praticamente o mesmo patrimônio genético seu, é o mesmo patrimônio genético de mais alguém, nós somos então da mesma espécie. Essa coesão genotípica e fenotípica leva a uma compatibilidade reprodutiva. E quando a gente fala em compatibilidade reprodutiva, estamos nos referindo à capacidade desses organismos se intercruzarem e originarem descendência fértil. Entendido? Porque cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes às vezes não dá em nada. Você cruza um indivíduo de uma espécie com outra e o resultado não acontece nada. Não há desenvolvimento embrionário, não há a formação de novos indivíduos. E quando você cruza indivíduos de espécies diferentes e você tem um híbrido resultante viável, esse híbrido resultante viável, ele não é capaz de reproduzir, originando descendência fértil. O caso mais clássico que nós conhecemos é a situação do jumento com a égua. Okay? O jumento cruza com a égua, produz um burro-mulo ou uma mula, se for uma fêmea, mas o burro-mulo e a mula são animais estéreis. Professor, por que esteriliza, mesmo quando a situação viabiliza o processo de reprodução? Ora, essa esterilização se dá, na verdade, é um mecanismo de proteção da natureza. Imagine se todo mundo pudesse reproduzir com todo mundo. Então, daqui a pouco, ninguém sabia mais o que era isso, o que era aquilo. Então, é o seguinte, quando você analisa o número de cromossomos da espécie onde se enquadra o jumento, eles têm número de cromossomo 2N igual a 62. A égua é 2N igual a 64. A égua produz óvulos com 32 cromossomos por meiose. O jumento produz espermatozoides com 31 cromossomos por meiose. Quando você tem a fecundação de um espermatozoide com 31 cromossomos em um óvulo de 32, gera um indivíduo híbrido que, embora seja viável, ele tem o número de cromossomos 63, o que impossibilita esse indivíduo de realizar meiose, separando de forma igualitária os cromossomos para formar os gametas haploide. Então termina o indivíduo sendo esterilizado. Tá? Isso é interessante, tá? Exatamente para dar uma certa proteção, um certo isolamento às espécies. Tá certo? Por quê? A espécie é considerada uma espécie, tá? Espécies são consideradas diferentes quando estão marcadas por uma barreira reprodutiva, que é a incapacidade de se intercruzar.
essa barreira reprodutiva, ela vai se constituindo gradualmente, ela vai se constituindo gradativamente, passando por um processo inicial de raciação, até chegar ao processo final de especiação e, na maioria dos casos, caracteriza-se por uma separação física que acontece entre um grupo, entre uma população que, por definição, são organismos de mesma espécie, que habitam uma mesma área geográfica, mas eles sofrem uma separação física. Digamos que uma população, um grupo dela vai para um lado, um outro grupo vai para o outro, eles se mantêm isolados geograficamente, sem contato, sem poder intercambiar genes, ok? Condições ambientais diferentes produzem pressão de seleção natural diferente, o que diferencia esses organismos ao longo do tempo. E aí, lá na frente, digamos, 1 milhão de anos depois, mesmo que o isolamento geográfico seja superado, esses grupos de indivíduos aí que antes se separaram não conseguem mais se intercruzar, originando descendência fértil. Então você diz que houve então um processo de especiação, tá? A separação física, então, ela é caracterizada pelo isolamento geográfico, que é um pré-requisito básico e fundamental para que eu tenha um processo de especiação. Esse mecanismo onde ocorre o isolamento geográfico é o mais comum na natureza, levando à formação de novas espécies. Como funciona isso, professor? Vamos lá. Processo de especiação. A primeira situação é a situação denominada de anagênese. Anagênese é uma mudança evolutiva, linear e progressiva, que vai acontecendo em uma população. Lembre-se, quando eu digo população, é grupos de indivíduos de mesma espécie que habitam a mesma área geográfica. Tá? Então, um processo de especiação por anagênese, que não é o mais comum, mas que também ocorre na natureza, com menor frequência, a mudança evolutiva ela é linear e progressiva, tá certo? E o que gera essa mudança linear e progressiva? Essa diversificação gênica. Ela é originada a partir de processos de mutações e de crossing over. Mutações são erros na molécula de DNA, ok? E o crossing nada mais é do que a troca de segmentos entre cromossomos homólogos, fenômeno que é comum no processo de meiose. Esses mecanismos aqui acontecendo numa respectiva população, ao longo de milhares, milhões de anos, você tem uma espécie A, tá? Que por essa diversificação gênica transforma-se numa espécie B, que é completamente diferente da espécie A. Essa espécie B, com mais diversificação gênica, mutações e crossing, leva à formação de uma espécie C, e assim sucessivamente vão se originando ao longo do tempo. Claro que não é um tempo curto, é um tempo longo, espécies completamente distintas. Beleza? Então você fala de evolução por anagênese, ou processo de especiação por anagênese. O outro mecanismo, que é o mais comum, você tem a cladogênese. Na cladogênese, a mudança evolutiva ocorre através de ramificação da linhagem. Nós observamos muito bem isso nos estudos de cladograma. Eu vou mostrar aqui no final da aula um cladograma para você, mostrando a evolução das plantas. Aí você vai entender o que é que a gente está se referindo a essa ramificação. A espécie caminha junta, num determinado ponto ela segue um caminho diferente. A cladogênese ela é marcada pelo quê? A diversificação gênica, tá certo? Envolve pressão diferente de seleção natural. Como assim, professor? Condições ambientais promovem pressão seletiva. Então eu tenho uma população numa determinada região. Um grupo migra para um outro ambiente, e esse outro ambiente, as condições ambientais são completamente distintas da condição ambiental original. Ou seja, a pressão de seleção aqui do meu ambiente original é uma, mas a pressão seletiva no outro ambiente é completamente diferente. Aquela pressão seletiva diferencial vai selecionar genes diferenciais,
que permitam a melhor adaptação da população que se dividiu àquele respectivo ambiente. Essas diferenciações elas podem ocorrer de maneira tão profunda que, através de transformismo ao longo do tempo, essa população B aqui, que está lá naquele outro ambiente, não consegue mais se intercruzar com a população original, a população A. Então, mas o que manteve eles sem condições de cruzamento? Uma barreira geográfica, a distância, uma cadeia de montanhas, um mar, um lago muito grande que isola esses indivíduos. Então, a cladogênese é marcada pelo isolamento geográfico, de modo que os indivíduos separados não possam mais intercambiar genes. Sofrendo pressão diferencial de seleção natural, claro, tornam-se extremamente diferentes ao longo do tempo. Na anagênese, eu não tenho essa separação geográfica. A anagênese, o processo de transformismo, ocorre ali mesmo, dentro daquele próprio grupo, através de mutações que ocorrem nesse grupo e que passam para as próximas gerações, ou pelo próprio mecanismo de recombinação gênica, que nós chamamos de crossing over, que é a troca de segmentos entre homólogos, o que também produz essa diversificação genética. Beleza? Show de bola? Um esquemazinho simples aqui para você entender como esse processo funciona. Ó, eu tenho aqui um grupo de borboletas, tá certo ou não? Um grupo de borboletas, perceba que essas aqui de cima, elas estão um pouco mais escurecidas em relação a essa aqui de baixo. Só que aqui o processo, tá, de modificação, digamos que houve uma mutação nos genes, onde aumentou a síntese de melanina, de modo que as borboletas ficaram ligeiramente mais escuras. E elas vão, ao longo do tempo, especiando. Mas aqui eu tenho um processo de anagênese. Ok? Porque está acontecendo de forma linear. Nesse determinado ponto aqui, você percebe que um grupo dessa borboleta aqui migrou para essa condição ambiental aqui, tá? E migrou para essa condição ambiental aqui do outro lado. Então, ó, houve uma separação geográfica entre os indivíduos aqui, que continuaram por essa via o seu processo de especiação, sendo cada vez mais selecionados os indivíduos mais escuros. A pressão seletiva desse ambiente aqui fez isso, tá? Enquanto o outro grupo que foi para outra condição ambiental, ao longo do tempo ele foi especiando e foi selecionado os indivíduos que produziam a menor quantidade de melanina, ficando mais claro. Essa situação perdura por um tempo extremamente longo, até que esses indivíduos não conseguem mais se cruzar entre si. Eu digo agora que eu tenho uma espécie A, tenho agora uma espécie B, que guardam ancestralidade comum, olha lá, descendência ancestral, com esse grupo anterior aqui, através de um processo de transformismo, tá? Chama-se isso de irradiação adaptativa. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. A outra situação, tá? Primeiro, cladogênese. Eu tenho que ter um isolamento geográfico. O isolamento geográfico leva à diversificação gênica. Diversificação gênica produz o isolamento reprodutivo. A partir do momento que dois grupos atingem o isolamento reprodutivo, eles perdem a capacidade de reproduzir, originando a descendência fértil. E sobre o isolamento reprodutivo, nós temos os tipos de isolamento reprodutivo. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos conversar um pouco sobre a especiação por cladogênese. Vou dar um exemplo aqui para você entender bem, de forma clara, como é que esse processo ele funciona. Olha só, eu tenho aqui um ambiente X. Esse ambiente X ele detém uma quantidade razoável de água e apresenta temperatura amena. Ou seja, é um ambiente, digamos, em condições ambientais muito propícias à vida, à proliferação da vida. Nesse ambiente X aqui, tá, as condições ambientais são amenas. Existe uma outra condição ambiental caracterizada pelo ambiente Y, que é completamente diferente do ambiente X. O ambiente Y é extremamente seco, de temperatura extremamente elevada. E temos o ambiente Z, que é extremamente úmido e apresenta inverno muito rigoroso. Chove muito, o inverno é praticamente 6 meses, muito úmido, alta quantidade de água. Ok? Perceba, são 3 condições ambientais muito distintas e separados um do outro.
As espécies que vivem aqui não têm contato com as espécies que vivem aqui e não têm contato com as espécies que vivem no ambiente Z. Então elas estão isoladas, as condições ambientais estão isoladas geograficamente. Beleza? Eu tenho uma certa espécie de planta que apresenta 3 variedades diferentes quanto ao tamanho da folha. Eu tenho aquelas que têm folha de tamanho médio, as que têm folha de tamanho estreito e as que têm folha de tamanho largo. Perceba que a variedade dessa espécie que é encontrada em maior quantidade nesse ambiente X é exatamente os indivíduos que apresentam folha média. Eu tenho representantes da variedade de folha estreita e de folha larga, mas que, devido ao tamanho da folha, eles não se apresentam muito melhores adaptados ao ambiente X. O indivíduo que tem folha média é muito melhor adaptado, ele é mais selecionado, tá? Isso aí é o que caracteriza a pressão de seleção para o ambiente X, ok? Existe uma ave migratória que vive no ambiente Y, uma outra espécie de ave migratória que vive no ambiente Z, que elas migram, tá? Uma vez por ano elas migram para o ambiente X, porque as condições ambientais em X são amenas, as condições ambientais em X não são muito estressantes, porque não é uma condição ambiental extrema. Essa ave migra para cá e aqui ela reproduz e nidifica, faz a sua postura de ovos. Os ovos eclodem, vão surgir novos pássaros jovens que, devido à sua fragilidade, conseguem sobreviver bem melhor no ambiente X, o que não aconteceria no ambiente YZ devido às suas condições extremas. Beleza? Essa ave migratória chega aquele momento em que ela já fez o trabalho dela aqui, já reproduziu, já nidificou, chegou a hora de voltar para os seus habitats naturais. Elas se alimentam dos frutos produzidos por essa planta, que sofre nesse ambiente seleção estabilizadora, porque é a seleção do caráter que representa a média. Tá? Nós falamos bem mais sobre isso em teoria sintética, teoria moderna da evolução. Nós explicamos os processos de seleção, estabilizador, direcional, disruptivo. Aqui, no caso, é a seleção do ambiente X, que é uma seleção em relação a essa planta, uma relação do tipo estabilizadora. Tá? Porque quem está sendo selecionado é o indivíduo que representa a média do caráter. Okay? Aí nossa ave migratória aqui se alimenta, come os frutos, claro, as sementes engolem tudo junto e migram de volta para o ambiente YZ. Chegam aqui no ambiente Y, defecam, chegam aqui no ambiente Z, a outra variedade que veio para cá defeca, e aí as sementes dessa planta começam a germinar. E eu pergunto para você, qual a planta que apresenta o formato de folha ideal para se adaptar ao ambiente Y? Ora, extremamente seco, temperatura elevada, aqueles que apresentam folha de tamanho estreito. Folha estreita significa baixa superfície de transpiração, maior capacidade de reter água e não perdê-la. É uma adaptação ideal para o ambiente Y. Não é isso? As sementes que germinam no ambiente Z, ora, quem apresenta a folha, que é o caráter adaptativo para esse tipo de ambiente, de inverno rigoroso, de extremamente úmido, as plantas que produzem folha larga, maior superfície de transpiração, conseguem devolver a água que é absorvida pelas raízes e trafega pelo caule de modo fácil para o meio ambiente. Isso é importante para garantir um fluxo contínuo e rápido de água pela estrutura vegetal, evitando, por exemplo, que a água venha a congelar nos seus vasos, o que seria letal para a planta. Então, o que você percebe? Aqui no ambiente Y eu tenho um processo de seleção direcional, onde ocorre a seleção de um dos tipos extremos, no caso folha estreita, que é o caráter de melhor adaptação para o ambiente Y. Aqui no ambiente Z também é um processo de seleção direcional, porque é selecionado o indivíduo que tem folha larga, que representa o caráter mais adaptativo para as condições do ambiente Z. O tempo passa, 1 milhão de anos no futuro, digamos, o isolamento geográfico foi superado por esses grupos de indivíduos aqui,
submetidos em diferentes ambientes, a pressão de seleção ambiental diferente, perderam ao longo desse tempo a capacidade de se intercruzar entre si. Aquilo que era uma única espécie agora passa a ser espécies distintas. Eu tive então um mecanismo de especiação chamado de cladogênese. Por que cladogênese? Porque eu tenho aqui a imposição de uma barreira geográfica separando essas condições ambientais. Beleza? Aí se diz que atingiram o quê? O isolamento reprodutivo. Falando em isolamento reprodutivo, professor, como é essa questão do isolamento reprodutivo? Existe o isolamento reprodutivo pré-zigótico, tá? O isolamento pré-zigótico, os mais comuns são isolamento de habitat, entendido? Os indivíduos não se cruzam porque as espécies vivem em condições ambientais diferentes, o que impede deles intercambiarem genes, favorecendo o processo de especiação. Isolamento sazonal, os indivíduos de duas espécies não se cruzam porque os períodos de reprodução ocorrem em épocas diferentes. É muito comum o isolamento sazonal em plantas, tá? Processo chamado de dicogamia. No processo de dicogamia, ok? Então você tem duas espécies de plantas diferentes. Por que elas não se cruzam? Tá? Porque quando uma está madura sexualmente, a outra não está. O isolamento etológico, que é o isolamento baseado no comportamento de corte. Os comportamentos de corte são diferentes, ou de alimentação ou de hábitos sexuais, o que impede o entrecruzamento. Olha só. Vamos imaginar uma espécie de vagalume. Três espécies de vagalumes. Os vagalumes, eles reproduzem nas noites sem luas, em completa escuridão, porque fica melhor do macho, tá, apresentar à fêmea os seus dotes luminosos. Como é que a fêmea reconhece o macho da sua espécie? As espécies diferentes têm intensidade luminosa diferente, têm cor diferente, tá? A frequência da piscada é diferente. Então a fêmea consegue identificar claramente quem é o macho da sua espécie. Se não existisse essa diferenciação, haveriam cruzamentos entre indivíduos de espécies distintas. Então, nesse caso, eu chamo de isolamento etológico, onde os indivíduos são capazes de se reconhecer como pertencentes à mesma espécie através do seu comportamento, principalmente o comportamento de corte. O isolamento pós-zigótico, os mais comuns é a inviabilidade do híbrido e a esterilidade do híbrido. Inviabilidade do híbrido. O zigoto pode se formar, ocorre o processo de fecundação, mas o embrião morre prematuramente. Ele não chega a nascer, devido exatamente à incompatibilidade entre genes paternos e maternos. A outra situação que observamos também é a esterilidade do híbrido. O híbrido entre as duas espécies pode ser até mais vigoroso, porém é estéril, ele não consegue reproduzir. Exatamente, na maioria dos casos, existe um problema de constituição cromossômica diploide nesse indivíduo híbrido, que é ímpar essa constituição, o que impede o processo de gametogênese, o processo de formação de gametas. Muito bem. Vamos analisar essa situação aqui. Dione Dodd, 1989, isolamento pré-zigótico, mais especificamente isolamento etológico, que é o isolamento de comportamento. Tá? Ela trabalhou com moscas drosófilas, conhecidas como moscas de frutas. Tá? E ela pegou um grupo de moscas de frutas, uma mesma população, e dividiu em condições ambientais diferentes, em ambientes diferentes, aliás. Tá? Então eu tenho esse grupo que foi para essa caixazinha aqui, que representa um ambiente específico, e foi para essa outra caixa que representa o outro ambiente. A diferença entre os dois ambientes está relacionada à disponibilidade de alimento. Aqui, elas só podiam se alimentar de amido. Nesse outro ambiente aqui, elas só podiam se alimentar de maltose. Tá? O alimento fornecido foi amido para um grupo, o alimento fornecido foi maltose para o outro grupo. 8 ou mais gerações de moscas depois, tá? Quando ela juntou esses grupos aí, num ambiente só, houve uma preferência de acasalamento entre as moscas. Aquelas que se alimentaram de maltose só queriam reproduzir com quem tinha se alimentado de maltose. As que se alimentaram de amido só reproduziam agora com quem havia se alimentado também de amido, caracterizando o isolamento etológico,
mas um tipo de isolamento pré-zigótico que ocorre antes da formação do zigoto. Isolamento pós-zigótico, professor, após a formação do zigoto. Vamos ver o muito interessante, que é a esterilidade do híbrido, como é o caso, por exemplo, do zebroide, que é o resultado do cruzamento de cavalo com zebra. Olha só que coisa interessante. Nós temos aqui esse animal aqui, que é o resultado do cruzamento do bode mais ovelha, e temos o famoso ligre, cruzamento de leão com tigre. Observe que é um animal bastante pomposo, né? Grande. Olha só a menina que está ao lado dele. Dá para você perceber claramente o tamanho desse animal. Tá? E ela, por sinal, está com um filhotezinho aqui. Ó. Eu não sei se é um filhotezinho de ligre ou se é um filhote de tigre ou de leão. Tá? Pelo menos para mim está difícil de identificar aqui. Mas o que interessa para nós aqui é exatamente o quê? Essas possibilidades que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Se entrecruzarem, originando esses tipos de descendentes, cuja característica marcante é a esterilidade, a incapacidade reprodutiva. Entendido? Porque as espécies cruzantes estão em isolamento reprodutivo. Beleza? A outra forma de se analisar o processo de especiação é a chamada especiação simpátrica. A especiação simpátrica é praticamente o mesmo processo de anagênese. A mudança evolutiva é linear e progressiva e ocorre dentro da mesma área geográfica. Não há separação geográfica na evolução simpátrica. A alopátrica ou especiação alopátrica não. Caracteriza-se pela diferença, as diferentes áreas geográficas aonde os grupos estão inseridos. Então, é, na verdade, um processo de cladogênese. Evolução simpátrica. Tá? Eu tenho um grupo de bem-te-vi, dois grupos de bem-te-vis da mesma espécie, um que vive na copa das árvores, se alimentando lá, o outro grupo que vive no solo, se alimentando no solo. Ora, o grupo de bem-te-vi de cima e de baixo, perceba, eles não se cruzam naturalmente, normalmente. Por quê? Porque estão em regiões diferentes dessa mesma condição ambiental. A pressão de seleção é praticamente a mesma. Mas devido a essa impossibilidade de intercambiarem genes, eles podem especiar ao longo do tempo. Mas a especiação aconteceu dentro da mesma área geográfica, então a especiação simpátrica. Eu tenho um grupo que migra para uma outra condição ambiental, sofrendo pressão de seleção natural diferente. Então eu vou ter especiação alopátrica. E pode acontecer também um processo de especiação que é chamado de especiação parapátrica, que ocorre numa área geográfica de transição. Essa área geográfica de transição entre dois ecossistemas é o que, na ecologia, chamamos de ecótono. Então você tem aqui um ambiente A, tem aqui um ambiente B, vivem aqui indivíduos da mesma espécie, porque os ambientes são muito próximos, mas existe uma área entre os dois ambientes onde eles se interpenetram, que é essa área C aqui. Essa área C é a zona de transição, ou chamada zona híbrida, porque eu encontro nessa região aí populações de indivíduos comuns à área A, comuns à área B. E nessa situação aqui, que é uma situação particular, entendido? Eu posso ter o surgimento de indivíduos com diferentes graus de variabilidade, de viabilidade, de fertilidade e de variabilidade também. O que pode levar ao longo do tempo ao aparecimento de novas espécies na condição aí de transição no ecótono, nesse ambiente aí C. Nesse caso, você tem a chamada especiação parapátrica. Ok? Determinantes da especiação. Quem são, professor, os determinantes da especiação? Os determinantes da especiação é o seguinte: pode ocorrer por irradiação adaptativa. O que é irradiação adaptativa? Quando ocorre a especiação por cladogênese. Eu tenho separação geográfica e é a pressão diferencial de seleção natural que leva ao processo de especiação. Neste caso aí, há grau de parentesco entre os indivíduos envolvidos e eles guardam entre si ancestralidade comum. Entendido? E é uma evidência de evolução, a irradiação adaptativa.
A outra situação, ou a outro determinante evolutivo, é a convergência adaptativa. Na convergência adaptativa, é quando ocorre a adaptação de seres vivos diferentes a uma mesma situação ecológica. Nesse caso, tá, não há grau de parentesco entre os indivíduos envolvidos, eles não guardam ancestralidade comum, por esse motivo não evidencia o processo de evolução. A irradiação adaptativa evidencia a evolução, mas a convergência adaptativa é apenas o ajustamento desse respectivo grupo de indivíduos a uma mesma situação ecológica com relação ao outro grupo. Professor, não ficou muito claro essa definição que o senhor deu. Muito bem, vamos entender agora. Pronto, está aqui. Vamos compreender, começando pela irradiação adaptativa. Organismos com origem comum, submetidos a diferentes ambientes, desenvolvem diferenças anatômicas. Vejamos. Eu tenho aqui essa bolinhazinha roxinha que representa uma população X no ambiente X. Certo? Ora, a população X é um grupo de organismos de mesma espécie no mesmo ambiente, na mesma condição ambiental. Todos aqui sofrem a mesma pressão de seleção. Mas o tempo foi passando e um grupo aqui da população X migrou, olha só, para o ambiente Y, levando ao surgimento de uma população X1. Um outro grupo da população X migrou para uma outra condição ambiental, tá? O ambiente Z, formando uma população X2. Um outro grupo migrou, foi para uma outra condição ambiental, o ambiente W, formando uma população X3. Inicialmente, a migração, todos pertencem à mesma espécie. Só que as condições ambientais dos 4 ambientes aqui analisados são completamente diferentes. Aí vem a questão. Condições ambientais diferentes fazem pressão de seleção natural diferente, fazendo com que os indivíduos se diferenciem ao longo do tempo. 1 milhão de anos depois, o que aconteceu? A população X1 ficou completamente diferente da população original, a população X2 completamente diferente da população original, a população X3 completamente diferente da população original, e todos aqui perderam a capacidade reprodutiva, atingiram o isolamento reprodutivo. Houve um processo de evolução, tá, por cladogênese, levando à irradiação adaptativa, ou, como também é chamado, evolução divergente. Entendido? Agora, essas 3 espécies novas que surgiram aqui têm um ancestral comum na população X. Percebe? Há ancestralidade comum, entendido? Entre esses indivíduos aqui envolvidos nessa situação. Isso chama-se irradiação adaptativa. A outra situação é a convergência adaptativa ou evolução convergente. Como é que funciona aí? Eu tenho organismos com origens diferentes, origens evolutivas diferentes, submetidos à mesma condição ambiental, desenvolvem estruturas anatômicas semelhantes. Como assim, professor? Olha lá. Eu tenho aqui a população X1 do ambiente Y, tenho aqui a população X2 do ambiente Z, tenho aqui a população X3 do ambiente W e tenho aqui o ambiente X. Indivíduos da população X1 do ambiente Y, que são diferentes dos indivíduos da população X2 do ambiente Z, que são diferentes da população X3 do ambiente W, esses indivíduos migram para o ambiente X. Indivíduos da população X2 migram para o ambiente X, indivíduos da população X3 migram para o ambiente X. Inicialmente, todos pertencem a espécies diferentes. Ao longo do tempo, eles vão se tornando semelhantes. Pronto. O que houve aí? Uma convergência de adaptação. Não há ancestralidade comum entre os indivíduos envolvidos. É apenas o quê? O ajustamento dessas populações à mesma situação ecológica. É o que explica, por exemplo, o porquê dos mamíferos marinhos serem tão parecidos com peixes em sua forma hidrodinâmica. É praticamente a mesma. Por quê? Eles estão submetidos à mesma condição ambiental.
Certo? Então, indivíduos iguais, sendo submetidos a condições ambientais diferentes, tornam-se diferentes, irradiação adaptativa. Indivíduos diferentes, sendo submetidos à mesma condição ambiental, tornam-se semelhantes, convergência adaptativa. Na irradiação adaptativa, essas novas espécies guardam ancestralidade comum, evidenciando a evolução. Na convergência adaptativa, não há ancestralidade comum, não evidenciando a evolução. Beleza? Show de bola? Ficou claro isso? Muito bem. Agora vamos conversar um pouco sobre cladograma. O que é um cladograma, professor? É uma representação gráfica que objetiva expor as relações de parentesco evolutivo entre as espécies baseado na sistemática filogenética. Em que consiste a filogenética? O estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos. Eu trouxe aqui um heredograma que é muito comum, muito clássico, tá? Que explica a evolução das plantas. Como fazer a leitura de um heredograma? Olha lá, eu tenho essa reta vertical aqui e dela partem ramificações. Entendido? Esses pontos aqui são caracterizados pelo momento em que houve a cladogênese, em que houve a separação dos indivíduos. E aí, veja só, aqui embaixo eu tenho a raiz, onde tem o ancestral comum a todos os que estão aqui em cima. Tá? Esse ancestral comum aqui, como nós estamos falando de plantas, tá? Ele é quem foi o precursor para a constituição dos novos grupos vegetais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que está aqui em cima, que é considerado o grupo mais evoluído nas plantas. Beleza? Aí, veja só. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Legal? Ancestralidade comum, as algas verdes, as algas clorofitas ou clorofíceas. O que aconteceu aí, professor, nessa situação dessas algas? A questão é a seguinte, tá? O salto aqui evolutivo dessas algas para as briófitas foi o quê? Embrião multicelular nutrido pelo organismo materno. É o que nós chamamos de matrotrofia. Quando você estuda as briófitas, o embrião é mantido pelo gametófito feminino nas briófitas. E ele se desenvolve protegido pela mãe, matrotrofia. Tá certo ou não? O outro grupo subsequente são as pteridófitas. Qual foi a modificação evolutiva que ocorreu nas briófitas que levou às pteridófitas? Presença de vaso condutor de seiva. Você, quando estuda pteridófitas, aprende que as pteridófitas são plantas traqueófitas ou vasculares e as briófitas são plantas avasculares ou atraqueófitas. Então, a grande mudança evolutiva que permitiu o surgimento das pteridófitas foi a constituição de tecido de condução. De pteridófitas para gimnospermas, em algum ponto aqui, eu tive a formação de sementes. As gimnospermas são plantas espermáfitas. As angiospermas também são plantas espermáfitas. A partir desse ponto aqui, onde houve o surgimento da característica evolutiva que fez com que o transformismo acontecesse, todos apresentam. Então, gimnosperma e angiospermas são plantas espermáfitas, produtoras de semente. Espermáfitas. O termo esperma quer dizer semente, o termo fito quer dizer vegetal. Belezinha? Show de bola? E aí, das gimnospermas para angiosperma, com a grande diferença marcante nas angiospermas, flores e frutos. Frutos não aparecem nas gimnospermas, tá? As gimnospermas têm um tipo de estrutura reprodutiva chamada de estróbilo. Antigamente era considerado também como flor, hoje não. É estróbilo, estróbilo masculino, estróbilo feminino. Detalhe importante. Essas modificações que ocorreram ao longo do processo evolutivo são chamadas de apomorfias. Diferenciam a espécie anterior da espécie posterior. Então, o que é que diferencia pteridófitas de briófitas de forma clássica? Tecido condutor de seiva. O que diferencia pteridófitas e briófitas com relação a gimnospermas e angiospermas? Característica principal, sementes. Ok? Esses pontos aqui, ó, de cruzamento, esse pontinho aqui, representa exatamente o momento
em que houve a cladogênese. Todo o processo, claro, ele é estudado, relacionado em função de um respectivo tempo. Beleza? Show de bola? Certo, galera? Ok? Muito bem. Não se esqueça, né? Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Não se esqueça de passar na descrição do vídeo, porque lá na descrição do vídeo você encontra o Biomap da aula para você baixar, o Bioese da aula para você exercitar os conteúdos aprendidos. Se aprendeu, inscreva-se no canal, ative as notificações, novas videoaulas todas as semanas. Encontro você na próxima. Até lá!